Boa tarde. Na última aula, a gente passou por uma questão, que é a questão da divindade de Deus. E a professora Wally, de Petrópolis, fez uma pergunta e um comentário que eu acho que é interessante, eu acho que a gente precisa explorar isso. Quando me perguntam se eu acredito na existência de Deus, eu nunca entendo o que essa pergunta significa. Na verdade, eu acho que essa pergunta nem faz sentido, tá? Colocada dessa maneira, né, você acredita na existência de Deus? Essa pergunta para mim não faz sentido. Isso significa que eu seja ateu? Para mim, veja, simplesmente dizer eu acredito na existência de Deus ou eu não acredito na existência de Deus, eu sou ateu, são duas respostas que para mim também não fazem sentido. Porque, em primeiro lugar, é preciso, nessa pergunta, você acredita na existência de Deus? É preciso entender o que significa Deus. Segundo lugar, o que significa existência. Terceiro lugar, o que significa acreditar. Então, como a gente viu na aula passada, já Varrão mostrava que a gente pode entender o problema Deus, o problema divindade, pelo menos sob três perspectivas. Então, em primeiro lugar, a perspectiva do Deus da cidade, né? A perspectiva das festas cívicas. E aí perguntar se eu acredito no Deus da cidade, no Deus das cerimônias, no Deus das festas, né, dos feriados, enfim. Isso seria mais ou menos equivalente a perguntar se eu acredito na existência de algo chamado democracia, ou de algo chamado Estado Nacional, ou de algo chamado, enfim, Poder Judiciário. Veja, democracia, Estado Nacional, Poder Judiciário, são instâncias da cidade, são coisas da cultura humana contemporânea, né? Moderna e contemporânea, pelo menos a democracia moderna, o Estado moderno, o judiciário moderno. E veja, embora a gente possa dizer que eles existem num certo sentido, eles não existem fora do mundo humano. Né? O Estado é uma invenção humana. A democracia é uma invenção humana. O judiciário é uma invenção humana. E mais ainda, não dá para você apontar e dizer onde está a democracia, onde está o Estado, onde está o judiciário. Eles não são conceitos denotativos, eles são conceitos abstratos, criados pelo homem. Isso não significa que eles sejam falsos. Não. Eles existem, mas eles existem de certo modo. Né? A existência, como a gente viu na aula passada, não é monótona, não acontece num só tom. Né? Como dizia Aristóteles, o ser se diz de vários modos. Né? A existência existe de diferentes maneiras. É uma das maneiras de interpretar essa famosa frase aristotélica. Né? Enfim. Então, nesse primeiro sentido, você dizer que acredita ou não acredita em Deus é possível, perfeitamente possível. Afinal, é possível alguém acreditar na democracia ou não. Né? Alguém acreditar, por exemplo, no Estado ou achar que o Estado é pura ficção. Né? Acreditar que existe um poder judiciário ou acreditar que isso é uma ficção na qual é um teatro do qual nós participamos. Né? É uma posição, por exemplo, semelhante de Hans Weininger, né? Com o ficcionalismo. Né? É perfeitamente possível, legítimo. E não tem problema nenhum, do ponto de vista lógico, você defender uma posição ou outra. Né? A segunda concepção que o Varrão coloca a respeito de Deus é o Deus dos poetas, né? Os deuses dos poetas, né? Da própria mitologia. E aí a gente pode pensar, por exemplo, nos livros sagrados das religiões. Né? Então, acreditar nos livros sagrados das religiões,
Você acredita ou não? Novamente, é uma questão sem sentido, porque seria mais ou menos o equivalente a você perguntar: você acredita, sei lá, no Dom Casmurro? Você acredita no Dom Quixote? Pô, é claro que eles existem num certo sentido também, né? O Raskolnikov, né, existe, o personagem do Dostoiévski existe num certo sentido também. Agora, a existência deles não é uma existência em todos os níveis da realidade, assim como no primeiro caso também não era, né? Não é verdade que simplesmente a gente possa dizer que uma obra literária seja falsa. Não é verdadeira nem falsa. Na verdade, não se trata de dizer que é verdadeira ou falsa. Ela existe num certo sentido. Tá? E aqui também, você dizer que você acredita ou que não acredita, né, na Bíblia, no Alcorão, ou nos Vedas, enfim. Isso não é uma posição metafísica, não é uma posição que exija um compromisso ontológico. Não necessariamente. Enfim, você está diante de um texto poético, de um texto, né? Ok, então, nesse segundo caso, também não faz muito sentido você tomar uma posição clara a respeito da crença ou não crença na existência dos textos poéticos, ou mesmo nas narrativas mitopoéticas ou nas narrativas religiosas, né? Não faz sentido para mim. E no terceiro caso, o Deus dos filósofos. E aí o Varrão, né, comenta que Deus é a alma do mundo, né? Neste caso aqui, a gente está diante de uma concepção realmente metafísica. E aí não se trata, novamente, de acreditar ou não. Se trata de definir os termos, né? Porque se você chama Deus, por exemplo, da estrutura metafísica da própria realidade, se você diz que Deus, ou se você diz, por outro lado, que Deus é a inteligência que dá ordem ao cosmos, é o logos, né? É a razão universal, ou se você diz que Deus é a causa, a primeira causa de todas as coisas, né? Você está diante de três posições metafísicas a respeito de Deus que são incontestáveis, né? A questão aí é o nome que se dá. Você pode chamar Deus de logos, Deus de razão, você pode chamar Deus de, enfim, de a estrutura da realidade, mas aí é uma questão de nome, compreende? Não se trata de crer ou não crer. E aí você está falando de uma tautologia. Você fala, olha, eu defino Deus como isso aqui, como a estrutura metafísica da própria realidade. Ok, você vai chamar de Deus, outra pessoa vai chamar de outro nome, mas vocês... não é nem questão de acreditar, é questão de simplesmente você chamar alguma coisa de Deus, alguma coisa que aí está, né, de Deus. Então, nesse caso, não é questão de crença ou não. Você não diz, eu acredito na existência do mundo, a não ser que você seja um Berkeley, né? Mas não é para ser levado a sério. Berkeley não é para ser levado a sério. Enfim, você não acredita ou não na existência, por exemplo, da matemática. Né? Você não acredita ou não na existência das leis naturais. E é esse o tipo de conceito que a gente está lidando aqui, tá? Então não se trata. Por essa razão eu não consigo encontrar sentido na pergunta: você acredita na existência de Deus? E eu também não consigo compreender as respostas
né, que normalmente a gente ouve para essa pergunta, como, por exemplo, eu acredito na existência de Deus, eu creio na existência de Deus, ou eu não creio, eu sou ateu. Me parece que essas respostas são respostas irrefletidas, são respostas que, do ponto de vista lógico e do ponto de vista metafísico, são simplesmente ingênuas, né? São respostas que aqui falta uma sofisticação, que falta de fato uma reflexão sobre o próprio significado da pergunta, ok?